Venezuela, uma terra que outrora foi sinônimo de prosperidade na América Latina. Um país tão rico em petróleo que os cidadãos desfrutavam de uma economia estável e oportunidades de crescimento. No entanto, hoje, o que antes era uma nação próspera se transformou em um símbolo global de desespero, colapso e incerteza. Famílias inteiras em busca de migalhas de pão, hospitais sem medicamentos e cidades à beira do caos. O que aconteceu com a Venezuela? Como um dos países mais ricos da América Latina chegou a uma situação de tamanha miséria e crise humanitária? Pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. E no centro desse drama está a figura de Nicolás Maduro, o sucessor de Hugo Chávez, um homem que se apegou ao poder através de eleições contestadas, que provocaram protestos em massa e forte condenação internacional. Mas quem é Maduro? E por que ele se mantém no poder, apesar do desespero de seu povo e da oposição feroz dentro e fora de seu país? Esta é a história da Venezuela, uma história de ambição, política e poder, que transformou a nação em um verdadeiro campo de batalha político e econômico. As raízes da crise, o legado de Hugo Chávez. Para entender o que aconteceu com a Venezuela, precisamos voltar algumas décadas no tempo, quando o país começou a trilhar um caminho que o levaria à ruína. Nos anos 1970, a Venezuela era uma nação em ascensão. Graças à vasta riqueza de petróleo, o país foi capaz de construir uma das economias mais fortes da América Latina. A Venezuela tinha um dos maiores índices de desenvolvimento humano da região, com uma próspera classe média, educação e saúde gratuitas e de qualidade, além de um setor privado vibrante. Contudo, essa bonança econômica escondia uma vulnerabilidade perigosa, a dependência quase total do petróleo. Em vez de diversificar sua economia, o governo venezuelano focou em aproveitar ao máximo os lucros do petróleo, financiando projetos de infraestrutura e gastos públicos exorbitantes. Quando os preços do petróleo estavam altos, a economia parecia estar sob controle. No entanto, essa falta de diversificação seria um dos principais fatores do colapso futuro. Então, em 1998, surge a figura de Hugo Chávez, um ex-militar carismático que tentara anos antes um golpe de Estado contra o governo. Ele prometia uma nova era para a Venezuela, baseada na redistribuição de riqueza e na justiça social. Chávez se elegeu presidente com uma agenda socialista, trazendo uma revolução bolivariana, que prometia mudar a Venezuela para sempre. As políticas de Chávez inicialmente pareciam melhorar a vida dos mais pobres, especialmente durante os primeiros anos de seu governo, quando os preços do petróleo estavam em alta. Chávez implementou uma série de programas sociais ambiciosos: educação gratuita, cuidados médicos universais, subsídios alimentares. Essas políticas populares eram financiadas pelos lucros do petróleo, que estavam em níveis recordes, devido ao boom global dos preços. Entretanto, embora essas iniciativas fossem vistas como avanços para os mais pobres, o governo Chávez negligenciou investimentos cruciais na infraestrutura produtiva do país. O dinheiro que poderia ter sido usado para modernizar a indústria, diversificar a economia e construir reservas internacionais foi gasto em projetos de curto prazo, politicamente motivados. O colapso do petróleo e a crise política. Em 2013, logo após a morte de Hugo Chávez, a Venezuela começou a sentir os impactos devastadores de suas escolhas econômicas. A produção de petróleo, que antes sustentava toda a economia do país, começou a diminuir drasticamente. A PDVSA, a estatal de petróleo, sofria de má gestão, corrupção interna e falta de investimento. A queda nos preços globais de petróleo iniciada em 2014 exacerbou ainda mais a situação, levando o país a uma espiral descendente.
Nicolás Maduro, que sucedeu Chávez como presidente, enfrentou uma crise cada vez mais profunda. Sem a receita do petróleo para financiar os programas sociais e pagar a dívida externa, Maduro tomou medidas drásticas, como imprimir dinheiro para cobrir o déficit fiscal, o que causou uma hiperinflação sem precedentes. O governo tentou controlar a economia com políticas de congelamento de preços e restrições cambiais, mas isso apenas levou à escassez de produtos básicos. Com a produção nacional em colapso e sem acesso ao mercado internacional de crédito, a Venezuela entrou em uma espiral de hiperinflação e desabastecimento. A hiperinflação e a miséria generalizada. A Venezuela entrou em um ciclo devastador de hiperinflação. Em 2018, a inflação chegou a mais de 1 milhão %, tornando o bolívar praticamente sem valor. As pessoas carregavam pilhas de dinheiro para comprar bens básicos e ainda assim saíam dos mercados de mãos vazias. O dinheiro já não tinha valor e as mercadorias escassas tinham preços que mudavam diariamente, tornando impossível para a maioria da população sobreviver sem ajuda externa ou improvisação. Com a hiperinflação fora de controle, muitos venezuelanos recorreram ao dólar americano ou a outras moedas estrangeiras para realizar transações, criando um mercado paralelo para bens e serviços. A economia informal prosperou, enquanto o governo de Maduro tentava manter o controle sobre uma população cada vez mais insatisfeita. O racionamento de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais tornou-se a nova norma, forçando milhões de venezuelanos a depender de doações de familiares no exterior ou de ajuda humanitária. A crise humanitária na Venezuela atingiu níveis catastróficos. A desnutrição infantil aumentou vertiginosamente e o sistema de saúde, antes um dos mais avançados da região, entrou em colapso. Hospitais ficaram sem medicamentos, equipamentos e até mesmo sem profissionais de saúde qualificados, que, como muitos outros, fugiram do país em busca de melhores condições de vida. O êxodo venezuelano. Desesperados por uma vida melhor, milhões de venezuelanos decidiram abandonar suas casas e cruzar as fronteiras em busca de segurança e oportunidades. Este êxodo maciço gerou uma das maiores crises migratórias da história moderna da América Latina. Estima-se que mais de 6 milhões de venezuelanos tenham deixado o país desde o início da crise, fugindo para a Colômbia, Brasil, Peru e até mesmo países mais distantes, como Chile e Argentina. Nas fronteiras, a cena é desesperadora. Pontes lotadas de refugiados a pé, carregando tudo o que conseguiram salvar. Abrigos superlotados em países vizinhos, enquanto famílias inteiras aguardam por qualquer ajuda possível. A situação nos campos de refugiados muitas vezes é precária, com falta de alimentos, água potável e abrigo adequado. A migração em massa também criou tensões políticas e sociais nos países vizinhos, que lutam para lidar com a chegada repentina de milhões de pessoas em busca de ajuda. Apesar das dificuldades, muitos venezuelanos conseguiram reconstruir suas vidas fora de sua terra natal. No entanto, o peso emocional de deixar para trás suas famílias, amigos e a terra onde cresceram continua sendo um fardo enorme. A saudade da Venezuela ainda é forte, mesmo em meio à incerteza e à luta por um futuro melhor. O impacto internacional e a geopolítica. A crise venezuelana transcendeu suas fronteiras, envolvendo diretamente a comunidade internacional. Por um lado, países como os Estados Unidos, União Europeia e várias nações latino-americanas impuseram sanções econômicas ao governo de Nicolás Maduro, visando pressioná-lo a restaurar a democracia e realizar eleições justas. Essas sanções incluíram o bloqueio de ativos, embargos à exportação de petróleo e outras restrições financeiras. Washington, em particular, declarou apoio à oposição venezuelana, liderada por Juan Guaidó, reconhecendo-o como presidente interino em 2019.
Por outro lado, países como Rússia, China, Irã e Cuba mantiveram um forte apoio ao regime de Maduro, oferecendo auxílio financeiro, militar e diplomático. Esse apoio permitiu que Maduro se mantivesse no poder, apesar das tentativas internas e externas de derrubá-lo. A presença de empresas russas e chinesas em setores estratégicos como petróleo e mineração mostrou que o conflito na Venezuela não é apenas uma luta interna, mas também uma batalha por influência geopolítica. O envio de navios iranianos carregados de petróleo para a Venezuela, em desrespeito às sanções dos Estados Unidos, e a presença de aviões militares russos em solo venezuelano aumentaram as tensões entre o governo Maduro e as potências ocidentais. A Venezuela tornou-se um palco de conflito geopolítico, onde o apoio de nações estrangeiras fortalece o regime, enquanto a pressão internacional tenta sufocar suas operações econômicas. Para a comunidade internacional, a situação na Venezuela apresenta um dilema delicado. Enquanto o colapso contínuo do país coloca milhões de vidas em risco, as tentativas de sanções e bloqueios econômicos têm efeitos devastadores para a população comum. Ao mesmo tempo, qualquer solução diplomática parece distante, à medida que os interesses estrangeiros se entrelaçam com a luta interna pelo poder. A Venezuela, uma vez isolada na esfera de política regional, agora encontra-se no centro de uma disputa global. A crise humanitária, a realidade das ruas. Enquanto os líderes políticos e diplomáticos jogam seu jogo de poder, a população venezuelana continua a pagar o preço. Nas ruas, a crise humanitária é evidente em cada rosto, cada esquina, cada olhar desesperado. A falta de alimentos e medicamentos afeta milhões de pessoas diariamente. As filas para comprar comida podem durar horas ou até dias, e ainda assim, muitos voltam para casa de mãos vazias. As imagens de crianças subnutridas, esqueléticas e sem energia são um retrato sombrio de uma nação que já foi rica em recursos. O sistema de saúde colapsou completamente, e aqueles que ainda podem pagar buscam tratamento em clínicas privadas ou cruzam as fronteiras para conseguir atendimento em outros países. Organizações humanitárias internacionais tentam aliviar o sofrimento, mas enfrentam grandes obstáculos impostos pelo governo, que teme perder o controle ao permitir a entrada irrestrita de ajuda externa. Em muitas áreas, o auxílio é insuficiente para atender à demanda crescente. No entanto, em meio ao caos, há histórias de resiliência e solidariedade. Comunidades se organizam para ajudar os mais vulneráveis, dividindo o pouco que têm e resistindo às adversidades impostas por anos de crise. A eleição de Nicolás Maduro e o questionamento de sua legitimidade. Uma das questões mais polêmicas na atual crise venezuelana gira em torno da legitimidade da eleição de Nicolás Maduro. Em 2018, Maduro foi reeleito presidente em um pleito que foi amplamente boicotado pela oposição e criticado por observadores internacionais como fraudulento. Acusações de manipulação eleitoral, intimidação de eleitores e a prisão de líderes opositores mancharam o processo. A maioria das democracias ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, recusaram-se a reconhecer o resultado, alegando que Maduro havia usurpado o poder democraticamente. A crise se intensificou em 2019, quando Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, se autoproclamou presidente interino do país, com base em uma interpretação constitucional que permitia tal movimento diante de um vazio de poder legítimo. Apoiadores de Guaidó argumentavam que, dada a fraude eleitoral, o mandato de Maduro havia expirado e Guaidó tinha o dever de restabelecer a ordem constitucional. Mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos e a maioria das nações europeias, reconheceram Guaidó como presidente legítimo da Venezuela. Porém, Maduro manteve-se no poder, com o apoio das Forças Armadas e de aliados internacionais. O país mergulhou ainda mais no caos, com protestos massivos e repressão violenta. As manifestações contra Maduro levaram a violentos confrontos nas ruas, com centenas de mortos e milhares de presos. Para
muitos venezuelanos, as esperanças de uma transição pacífica de poder começaram a se esvair. Até hoje, a Venezuela permanece dividida entre aqueles que apoiam Maduro, geralmente através de um misto de clientelismo e medo, e aqueles que clamam por uma nova liderança. A política venezuelana tornou-se uma arena de polarização intensa, onde qualquer possibilidade de diálogo parece cada vez mais distante. O futuro da Venezuela: esperança ou desespero? Apesar do desespero que assola o país, a esperança persiste em muitos corações. Há uma geração de jovens venezuelanos que cresceu em meio ao caos, mas que se recusa a desistir de um futuro melhor. São eles que continuam a protestar pacificamente, a organizar movimentos de solidariedade e a lutar por um país mais justo. O espírito resiliente dos venezuelanos continua a brilhar, mesmo nas horas mais sombrias. O futuro da Venezuela ainda é incerto. Embora a situação atual pareça insustentável, a história mostra que crises profundas podem levar a mudanças inesperadas. A comunidade internacional continua a pressionar por uma solução pacífica, e muitos acreditam que, eventualmente, o povo venezuelano será capaz de restaurar a democracia e reconstruir sua nação. A Venezuela já foi um farol de prosperidade na América Latina. Talvez um dia, após as lutas e sacrifícios, possa voltar a ser uma terra de oportunidades e esperança para seu povo.